Sabe aquela pergunta clássica que geralmente a gente vê em entrevista de emprego? Onde você quer estar daqui 5 anos? Ou então, como você se vê em 5 anos? 5, 10 anos. Antes era 10, né? Agora o tempo tá menor. Mas ainda assim, em todo caso, sempre desespera um pouquinho a gente. Faz a gente pensar, poxa, e se eu não souber? O que vai acontecer daqui 5 anos? Mas será que a gente precisa mesmo saber exatamente onde a gente vai estar daqui 5, 10, enfim, anos e por aí vai? Ou, de repente, saber, não necessariamente os próximos 5 anos, mas pelo menos o nosso próximo passo agora já não seja suficiente? É disso que a gente vai falar hoje. O quanto de visualização do futuro é importante que a gente tenha para que a gente não se sinta perdido, mas ao mesmo tempo não se sinta extremamente pressionado por não ter completa certeza de como vai ser nosso próximo ano ou nossos próximos 5 anos. Bora então pro papo. Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Daiane Queiroz, sou orientadora de carreira e nesse canal a gente fala sobre carreira, não só daquele modo tradicional, aquela construção de CLT, caminho que geralmente a gente vê mais comum por aí, mas de uma perspectiva de carreira e sua ambiguidade, de muitas possibilidades de atuações que a gente tem por aí, e principalmente na perspectiva de saúde no ambiente de trabalho. Afinal de contas, a carreira ela ocupa muito da nossa vida, muitas horas do nosso dia a dia, né? O trabalho, por aí vai. Então, a gente não pode ignorar o quesito saúde no trabalho. Então, se você gosta desse tema ou sente que precisa que ele conversa com você, se inscreve, fica por aqui, vê os vídeos que já tem. Os próximos é ótimo, né? Também. Mas os vídeos que já tem aqui no canal disponível para você assistir, maratonar aí, que eu acho que vai conversar bem com o seu momento. Bora então pro assunto de hoje, que é o assunto do planejamento futuro, visão de futuro e por aí vai. É uma das coisas que muita gente me pergunta: Dai, você acha que eu preciso ter certeza desse próximo passo? Eu preciso ter certeza de como a minha vida vai estar daqui 5 ou 10 anos? E, gente, vamos falar bem a verdade, no mundo, isso um dia já foi muito mais fácil de se fazer, considerando que a gente tinha uma certa estabilidade, uma certa previsibilidade de mundo, as coisas eram mais devagar, aconteciam numa velocidade menor, mas menos rápido, né? Agora, o mundo como está hoje, 2025, nesse espaço-tempo, pelo menos nesse momento, até esse momento, até aqui a gente já vê que já está bem complicado no sentido de aceleração, no sentido de mudanças e muitas vezes mudanças que a gente nem consegue acompanhar em tempo real. E eu fico até pensando o quanto é humanamente viável assim as coisas que a gente está vivendo, né, em tempos de inteligência artificial e etc. Enfim, não sei se você está assustada tanto quanto eu com isso. Mesmo que isso era previsto, né, eu acho que viver o que a gente está vivendo na prática e na pele não deixa de ser assustador. Então, assim, pensando nesse contexto que a gente está hoje, vamos ser sinceros, até que ponto a gente pode ter certeza de alguma coisa? Eu acho que a certeza virou a loucura. E aí, justamente nisso, pensando nisso, quando a gente está buscando a certeza dos planos e próximos passos, geralmente tem a ver com a busca, na real, por um controle. Controle no sentido de eu posso, de alguma forma, controlar o que vai vir depois se eu planejar o que eu quero para mim no depois, certo? Só que assim, muita gente partindo dessa perspectiva do planejamento acaba no final se frustrando, porque planejamento por si só, organização de próximos passos e tudo mais, não tem só a ver com isso. Eu acho que na verdade é muito menos sobre controle, é muito mais sobre direção do que controle, porque o planejamento serve para te direcionar do que você pode fazer como próximo passo, mas controle realmente do que é que a gente tem. Dessa forma, acaba sendo até ilusório, né, a gente buscar por tanto controle assim. E aí, nessa mesma perspectiva de planejar agora, planejar daqui a um ano, planejar daqui 5, 10 e assim por diante, pensa no quanto muitas vezes é injusto a gente ficar buscando incansavelmente, insaciavelmente esse controle. Ah, eu vou planejar para me prevenir e ter o máximo de controle possível sobre o que pode acontecer. E isso acaba até gerando uma certa pressão muito grande na gente, porque quando as coisas saem do controle e vão sair, não tem como, não tem para onde correr, a gente se frustra. E muitas vezes a gente se frustra porque a gente faz planos desumanos, até pensar nesse controle, de certa forma, é desumano. E quando o descontrole sai da gente, né, a falta de controle ali acontece, o imprevisto acontece, a gente faz o que? A gente se frustra.
Entende como muitas vezes a gente mesmo se coloca na cilada? A gente se coloca numa situação achando que a gente vai ter controle, sendo que a gente sabe que não vai acontecer, porque a vida vai acontecer, só que a gente mesmo prepara a nossa frustração. Indo para a linha do, será que a gente deve pensar planejamento nessa perspectiva de controle ainda? O quanto é saudável pra gente, humanamente falando mesmo? A gente ficar tentando controlar. Talvez olhar para o planejamento de forma diferente já seja um começo. Ao invés de controle, a gente buscar direção. Daí as coisas mudam. Porque daí tem a ver com planejamento de fato, com organização, em você arrumar as coisas e preparar o terreno para saber o que fazer com o que está aqui, ó, no seu alcance, no seu controle, pertinho de você. No sentido de eu tenho um direcionamento. E na medida que as coisas, a vida vai acontecendo, o direcionamento vai me guiar para saber o que eu posso fazer. Se a gente pensar, olhar para a carreira assim como história de carreira, a gente tem antigamente uma estabilidade muito maior, até essa prática assim de pensar plano de carreira, planejamento e tudo mais. Nessa perspectiva do longo prazo, porque as coisas mudavam numa velocidade menor. E pensando dessa forma, a gente consegue ter uma previsibilidade do futuro maior, né? Pensando carreiras assim, como era construído até antes mesmo dos anos 2000 e até próximo ali, até 2010 mais ou menos, a gente tinha um modelo de pensar certas coisas. E depois o mundo foi mudando, coisas foram mudando mais rápido que muitas vezes a gente esperava e tudo mais. E com isso, a forma da gente pensar planejamento de carreira também muda. Afinal de contas, a gente está vivendo num mundo onde as coisas estão mudando e se você quer acompanhar essas mudanças, você precisa ser flexível a ponto de se adaptar às mudanças, entende? Não é que aqui existe ausência de organização e planejamento, não. Mas a adaptabilidade precisa estar presente, porque senão a gente se frustra muito. E a gente fica preso no tempo, paralisado no tempo. E se a gente continuar pensando carreira de um modo que fez sentido em determinado ano, e a gente não se flexibilizar e adaptar para como as coisas estão hoje, a gente vira de fato um dinossauro lá, parado no tempo, né? Olhando para essa perspectiva de como era pensado carreira antes, é até justificável a gente ainda continuar naturalmente tendo certos comportamentos ali que eram padrão de uma outra época. Mas a questão aqui é que o meu ponto é puxar a gente pro momento atual e a gente pensar planejamento em como o mundo está hoje. E pensando como o mundo está hoje, eu fico pensando também no quanto muitas vezes pode ser injusto a gente tentar pensar a carreira em um longo prazo, pensar planos num espaço de tempo muito longo, assim, sabe? Então, eu vou desenhar como eu quero a minha vida exatamente daqui a 10 anos. Tá, você pode ter uma certa ali, visualização breve, mas eu acho muito injusto você fazer um plano assim, à risca, bonitinho, para seguir. Visto que em um ano muita coisa pode mudar. Muita coisa mesmo pode mudar. E eu acho que por aí você já entende o ponto que eu quero chegar, que é que, ao invés da gente continuar pensando planejamento e visualização de futuro num espaço de tempo grandão, assim, longo, né, o longo prazo, mais importante que isso é a gente olhar para o agora e pensar no que faz sentido para você agora, porque também isso pode levar a uma paralisação, assim, no sentido de, melhor dizendo, vou reformular, se a gente não fizer isso e você estiver num momento que você não tem muita certeza, você tem mais dúvidas do que certeza no seu momento de carreira, isso pode com certeza te paralisar, ao invés de te fazer se movimentar. Então, por exemplo, eu vou dar exemplos aqui, até que eu anotei, para você entender bem na prática agora o que eu tô falando. Eu trouxe aqui, quantos exemplos eu listei? 5, que são momentos diferentes, mas exemplos da gente pensar. E a gente pode fazer como próximo passo. Exemplo 1, que eu acho que é bem clássico, assim, né? Se você está infeliz no trabalho e não sabe para onde ir. Você está infeliz, mas você não tem direcionamento do que fazer com isso. Você só está infeliz. Você sabe que você está infeliz. Mas você fala, tá, o que eu faço agora? Para onde eu vou? É exatamente aí que eu quero chegar com você. O que você pode fazer nesse sentido? Ai, a câmera parou. Tive que fazer uma pausa. Deixa eu voltar, porque eu não sei até onde a câmera pegou, então não vou falar tudo de novo, tá? Mesmo você estando infeliz no trabalho e no trabalho que você está hoje, e vamos supor que você recebe uma outra oportunidade em um outro emprego, e você vai lá para a entrevista, alguém chega, a recrutadora chega em você e fala assim, meu bem, como você se vê daqui 5 anos? E volta pro contexto, você está infeliz no trabalho, você não sabe para onde ir. Como que você vai responder essa pergunta? Não assusta?
Porque pensar num longo prazo, para quando você está no momento que você não está bem e você não sabe o que você quer como próximo passo, como que você vai definir o que você quer para aqui 5 anos? Não tem como, né, gente? E é justamente por isso que nesse momento, o que eu aconselharia você fazer? Que é exatamente o que eu anotei aqui até, para eu não esquecer de te falar. Primeiro de tudo, você observar, olhar para o seu contexto e observar o que tá te deixando infeliz nesse momento. O que exatamente? Tenta observar seu dia a dia, seu trabalho, seu ambiente. Tenta perceber exatamente o que no seu dia a dia que te fere, que te deixa chateada, que te deixa infeliz de alguma forma. Você vai chegar em respostas que vão te dar muito mais clareza do que essa confusão que tá. Outra coisa, habilidades que você tenha e o que você pode aproveitar, experienciar de mercado a partir dessas habilidades. Então, sou boa com isso aqui. O que de repente isso aqui pode me dar? Que trabalho que eu posso fazer exercendo certa habilidade que eu tenho aqui, sabe assim? Lista, isso precisa estar claro para você, porque te ajuda a te dar pelo menos uma noção do que você pode fazer agora com isso. Nessa mesma linha, se você chegar em determinada área, um emprego, de repente uma profissão, tenta pensar em pessoas que estão ali naquela profissão e tenta conversar com elas sobre o dia a dia, sobre como é aquele emprego, como é a atuação, a vida da pessoa exercendo aquilo, sabe? Tenta conversar mesmo com as pessoas para você ampliar sua visão dessas possibilidades que você listou. Percebe que tudo tem uma certa linha de raciocínio. Então, primeiro você se observa, entende o que está infeliz ali, que está te fazendo mal. Depois, com isso, você entende o que você é boa ali fazendo, o que você gosta, habilidades que você tem, o que você poderia fazer com isso. Conversa com pessoas das possibilidades ali, das áreas de possibilidades que você mapeou. E com isso, você pode fazer algum curso rápido da área para entender mais, sabe? Acho que, além da conversa com alguém, um curso é muito interessante. Um curso rápido, um curso livre, nada que te comprometa muito e que não vai ser perdido para o seu currículo, mas ao mesmo tempo vai te ajudar a clarear aquilo que você está em dúvida, considerando de repente. É muito mais difícil você pensar no que você quer para sua carreira e como você quer evoluir, se desenvolver ou mudar de área daqui 5 anos, do que você considerar essas coisas que eu falei e pensar o que você pode fazer agora. Que tudo que eu te falei são coisas que você pode fazer nesse momento. E talvez com isso te dá uma forma de conseguir se organizar no curtíssimo prazo, que é algo que já pode te tirar desse desconforto de estar tão infeliz nesse momento no seu trabalho atual, sabe? Outro exemplo é sobre você... É tudo nessa mesma linha, né? Que são coisas diferentes, mas com o mesmo sentimento, eu acredito. Que tem a ver com você querer mudar de área, mas não saber qual exatamente. É muito parecido com o anterior, mas é mais específico, né, no caso. Aqui é quando você tem certeza que você quer mudar de área, sabe? Não só quando você tá infeliz, mas você tem certeza que você quer mudar de área, você só não sabe qual. E aí, uma das coisas que você pode começar fazendo é parar de pesquisar a resposta pronta e começar a olhar para dentro. Pode parecer óbvio, mas não é. Assim como no anterior, você olhar o ambiente em volta e tentar entender o que tá te fazendo mal exatamente, é você olhar para dentro no sentido de tentar entender o que você gosta, o que você não gosta, o que até aqui te incomodou, o que te deixou feliz, e coisas nesse sentido. Parar de pesquisar coisas prontas e muitas vezes em lugares que não vão te dar respostas porque não são personalizadas de acordo com o que você está sentindo e quem você é mesmo de fato, entende? Então, a primeira coisa é parar de procurar fora e olhar mais para dentro. Além disso, tentar sempre observar quando alguma coisa te chama a atenção e você registrar. Então, por exemplo, tô aqui vendo um vídeo aleatório e isso aqui me chamou a atenção. Tenta prestar atenção no que exatamente te chamou a atenção naquilo ali e anota, porque isso pode te dizer alguma coisa depois. Talvez não naquele momento que você anota, mas depois, conforme você for maturando aquilo, você pode entender muito mais assim sobre o que exatamente você gostou naquilo que você gostou. Então começa a observar mais com mais interesse para as coisas que você gosta, as coisas que te chamam a atenção e anotar para você tentar entender melhor o que isso quer dizer depois para você. Além disso, você pode também aumentar seu repertório no sentido de buscar referência, assistir vídeo, ouvir um podcast, buscar saber mais mesmo sobre aquilo que te gera curiosidade. De repente, você não tem noção nenhuma como o próximo passo ou para onde você quer ir, mas você tem uma noção mínima daquilo que você gosta, ou então de assuntos que te geram curiosidade. Pesquise mais, entenda mais, se intere mais daquilo. Uma forma de fazer isso é você, não só necessariamente num sentido mais formal, mas
olhando para entrevistas, vídeos de profissionais da área e não necessariamente falando da parte técnica somente, mas do dia a dia ali mesmo do profissional. Tenta buscar referências nesse sentido também, porque pode te ajudar a conseguir visualizar se é aquilo que você quer ou não. O seu momento é um momento que pede muito, o ideal, né? O melhor dos mundos seria, sim, uma orientação de carreira, alguma coisa nessa linha. Se fizer sentido para você, se você identificar que você consegue buscar essa ajuda, essa orientação nesse momento, vá atrás, busque orientação de carreira. Esse é o melhor dos cenários, eu consigo te ajudar com isso. Se você se interessar, vou deixar aqui um link para um contato meu, para falar comigo, enfim, fica à vontade para isso, estou aqui para isso. Mas se de repente você vê que não é o meu momento ainda, comece por esses passos que eu te falei. Nessa mesma linha, vamos lá para o próximo exemplo. Por exemplo, se você quer empreender, suponhamos que você quer empreender, mas você não sabe por onde começar. Uma coisa que você pode fazer neste momento é, até na mesma pegada lá das suas habilidades, só que de olhar para o que você sabe fazer e as possibilidades que você tem para fazer com isso, só que agora no mercado do empreendedorismo tem mais a ver com solucionar problemas e criar serviços para solucionar esses problemas. Então é onde você de repente vai olhar o que você quer fazer, o que você gosta, possibilidades que você pode fazer, só que pensando num sentido de prestação de serviço ou então de um produto, numa linha mais empreendedora mesmo, sabe? Olhar para o mercado empreendedor e de repente até buscar ali coisas parecidas com o que você pensou para você entender o que as pessoas estão vendendo. É realmente na pegada empreendedora. E aí com isso uma possibilidade é você começar a testar essa ideia, por que não? Né? Nada, assim como você poderia fazer um curso rápido, alguma coisa de curso livre, alguma coisa que não comprometa você no longo prazo, num prazo maior, né, até você ter certeza e tudo mais do que você quer ou não, é você, de repente, testar uma ideia. Então, pegar, de repente, alguém conhecido e falar, posso testar isso aqui com você? Se fizer sentido, né, pra pessoa aquilo que você poderia vender ali no caso. E testar, porque antes mesmo de você construir um negócio, você valida uma ideia. Tudo começa numa ideia. Empreender por si só, empreender com uma ideia. Depois, aquilo vira negócio. E só vira negócio se a sua ideia for validada. Então, por isso que o primeiro passo é testar aquilo que você está pensando. Então, testa sem medo. E aí, nessa linha, você vai entendendo também, na medida que você for pesquisando, você vai entendendo como funciona esse mercado, como que é para viver daquilo, quem vive, como que vive, qual é a realidade desse profissional, nessa linha, sabe? Percebe que tudo que eu tô te falando aqui são coisas que você pode fazer mais imediatamente, não são coisas pensando ali no longo prazo, no sentido de vou me comprometer com isso daqui muito tempo, eu preciso estar assim assado. Não, são coisas para você testar agora, de forma mais rápida. Vamos lá para os dois últimos. Aqui eu acho que são dois pontos importantes. O primeiro é, naquele momento que, sabe quando você está se sentindo cansada? E aí, diferente daquele caso quando você sabe que você quer mudar, você só não sabe para onde, aqui, no momento que você está cansada, muitas vezes você não sabe nem se você quer mudar. Porque às vezes você está cansada no sentido de rotina, de como está seu dia a dia, das tarefas que você faz ali e tudo mais, mas não necessariamente da profissão em si. E muitas vezes quando a gente está cansado, a gente não enxerga muitas coisas justamente pelo cansaço. E aqui é o momento de não colocar muitas mudanças grandes na nossa vida, porque a gente precisa descansar antes de qualquer coisa. Então, inclusive, o direcionamento do que você pode fazer agora é mais nessa linha de, antes de qualquer coisa, é olhar para você no sentido de cuidado. Não é só no sentido de, preciso observar o que eu gosto, é no sentido de cuidado, preciso me cuidar, ou seja, começar descansando. O primeiro passo é isso. Inclusive, nessa linha dos descansos, eu fiz um vídeo, o último que saiu antes desse, justamente sobre descanso, para quem não sabe descansar. Então, talvez seja muito bom para você nesse momento, até começar por ele. O que mais? Aqui nessa mesma linha do descanso, assim, do cuidado, aliás, é muito recomendado, eu acho que até óbvio, né? Uma terapia, alguma coisa nesse sentido para tentar, com ajuda profissional, ajuda de alguém olhando de fora, entender de onde está vindo esse cansaço, porque às vezes pode ser um cansaço ali de rotina, mas pode ser algo maior que quer te dizer alguma coisa, então não ignorar
esse cansaço. O primeiro passo agora é isso, não é nem pensar daqui muitos anos para frente, é olhar justamente para o que você está sentindo nesse momento, como seu corpo está nesse momento. Quem é prioridade para você agora é você. É o seu corpo, seu cuidado, não é necessariamente um plano de longo prazo. E aqui entra, para fechar, a gente vai pro... É um sentimento um pouquinho diferente do cansaço, que tem mais a ver com o medo. Assim como no caso da mudança, quando você sabe o que você quer, você precisa mudar. Porém, todavia, tem o medo, né? O famoso medo. Quando você tá com medo de mudar, você tá com medo de próximos passos, tá com medo de fazer qualquer coisa, primeira coisa é começar quebrando esse medo grande em micro passos, micro medos, digamos assim. Você tentar entender aonde estão esses medos no dia a dia, olhar para sua rotina, os momentos que você percebe que ele aparece, que ele te trava, que ele te paralisa, começar lidando com eles, com esses pequenininhos que aparecem ali no dia a dia. Então aqui é fazer pequenas coisinhas no dia a dia, pequenas coisinhas que você sabe hoje que te dão muito desconforto. Pegar a coisa grande e dividir em pequenos passos. E ao invés de ter um grande foco, ter um grande plano nesse momento, é ter pequenininhos, vários pequenos planos. Criar micropassos para eles a partir desses pequenos planos, entendeu? Mais importante que tudo é você se perguntar: o que eu consigo fazer agora? E primeiro, sabe? Às vezes você não vai conseguir fazer tudo, tá tudo bem, porque é o momento. Você não vai conseguir mesmo fazer tudo, porque tudo é muito assustador. O que é possível agora? Até que ponto eu consigo ir? Até que ponto eu me sinto minimamente confortável? Até que ponto eu vou sem me paralisar completamente, sabe? É olhar para tudo que você tem, as condições que você tem, as circunstâncias, o contexto e tudo mais, e pensar: o que eu posso fazer com isso? E o que eu posso fazer agora? Acho que a pergunta principal de tudo que a gente conversou aqui é você, ao invés de pensar o que eu quero construir para daqui muito tempo, é pensar o que eu consigo fazer agora, para me sentir em movimento, para me sentir andando de alguma forma. E aí, dito tudo isso, você percebe como o plano ele tem muito mais a ver com uma clareza, uma direção para te colocar em movimento do que controle, no fim das contas. É por isso que eu quis trazer essa reflexão nesse sentido, para a gente pensar planejamento nessa perspectiva, porque é muito mais leve nesse modo. E a gente tentar olhar para considerar sempre o momento que a gente está vivendo, o momento atual de mundo, de carreira, de contexto, de tudo, para que na hora de surgir um plano, surgir essa pergunta, aquela perguntinha, né, do começo, de como você se vê daqui 5, 10, enfim, tantos anos, você saiba muito mais que aquilo pode fazer sentido ali para quem te perguntar, mas você entende como essa pressão dessa pergunta não precisa ser algo para te paralisar. Aquilo não vai te causar um desconforto e uma pressão desnecessária, como seria se você estivesse partindo da primeira perspectiva lá que a gente viu no começo. Bom, espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, se inscreve aqui, curte, manda pra alguém, compartilha com alguém que você sabe que pode se beneficiar desse conteúdo também. E a gente se vê nos próximos. Um beijo e até lá.